E se eu te dissesse que o Capitão América quase apareceu no cinema 3 anos antes do seu próprio filme, congelado no gelo em uma cena absolutamente pesada e sombria? E o mais insano, o roteiro desse filme causou uma briga tão grande nos bastidores que o ator principal foi literalmente banido da Marvel para sempre. Lançado em 2008, o Incrível Hulk é o filho renegado do universo cinematográfico da Marvel. Ele saiu apenas um mês depois de O Homem de Ferro, mas teve uma produção tão caótica, com tantas reescritas e cenas cortadas, que a versão que chegou aos cinemas é quase um milagre. A ideia original era fazer um filme muito mais psicológico, denso e quase voltado para o terror. Hoje, nós vamos abrir os cofres da Marvel Studios de novo. Fica comigo até o fim, porque você vai descobrir o final trágico que foi deletado, a mudança bizarra no visual do Abominável e a cena de abertura, que era tão pesada que a Disney deve ter suado frio só de assistir. Puxe a cadeira e se prepara para os planos originais de O Incrível Hulk. E se você curte o conteúdo do Nerdia e quer dar aquela força pro canal continuar crescendo, dá uma olhada nesses produtos que tá aparecendo aqui embaixo no vídeo. Tem camisetas e action figures que separamos para você. E se você quiser apoiar ainda mais, entra pro Clube Nerdia. Por só R$ 3,99 mensais, você ganha destaque nos comentários e ajuda a gente a não ser demitido pelo Kevin Feige. Capitão América no gelo. A gente está acostumado com os filmes da Marvel começando com ação ou piadinhas, mas o Incrível Hulk ia começar com uma das cenas mais depressivas e tensas da história dos heróis. O diretor Louis Leterrier gravou uma abertura de quase 3 minutos, onde o Bruce Banner, desesperado por não conseguir curar sua condição, viaja até o meio do nada no Ártico. A intenção dele? Tirar a própria vida. Ele pega uma arma, engatilha, mas antes que consiga puxar o gatilho, o outro cara assume o controle. O Hulk esmaga a arma e, em um acesso de fúria, dá um soco tão forte no chão de gelo que quebra a geleira inteira. O detalhe mais explosivo dessa cena é que, quando o gelo se parte, você consegue ver rapidamente o escudo e o corpo do Capitão América congelado no fundo. Essa seria a primeira grande conexão do MCU. A cena foi inteiramente filmada e finalizada, mas a Marvel e a Universal Pictures, que distribuiu o filme, surtaram. Eles acharam que começar um filme de verão com uma tentativa de morte explícita ia destruir a classificação indicativa e afastar as crianças e as famílias dos cinemas. A cena foi deletada do corte final e lançada apenas nos extras do DVD, o que obrigou a Marvel a arrumar outra desculpa para o Capitão América ser encontrado depois. O ator. Você acha que o Edward Norton foi a primeira e única escolha para viver o Bruce Banner? Longe disso. Antes de fechar o contrato, o estúdio cogitou nomes bem inusitados, como o David Duchovny, o Mulder do Arquivo X. E adivinha quem mais? O próprio Mark Ruffalo. O diretor, Louis Leterrier, bateu o pé que queria o Ruffalo desde o começo, mas a Marvel exigiu um nome de mais peso e fama em Hollywood naquela época, e o Norton acabou levando a melhor. Mas o mundo dá voltas. Quando a treta nos bastidores explodiu e a Marvel demitiu o Norton de vez, o Kevin Feige não pensou duas vezes. Ele simplesmente resgatou a ideia original do diretor e chamou o Mark Ruffalo para assumir o papel em Os Vingadores. A Guerra de Edward Norton. Se você acha que a troca do Edward Norton pelo Mark Ruffalo nos Vingadores foi só uma questão de cachê, você não sabe da metade da história. Quando a Marvel contratou o Edward para ser o Bruce Banner, ele não queria ser só o ator, ele exigiu ter controle criativo sobre a história. O roteirista, Zack Penn, já tinha escrito uma versão do roteiro, mas o Norton odiou. O resultado, Norton começou a reescrever o filme inteiro por conta própria, todos os dias no próprio set de filmagens. Ele queria que o filme fosse focado no trauma psicológico, inspirado nas séries de TV antigas do Hulk, reduzindo as explosões para focar no drama. A Marvel, por outro lado, queria um filme cheio de porradaria de monstros gigantes, e isso virou uma verdadeira guerra fria em Hollywood. Na sala de edição, a Marvel cortou quase 40 minutos de desenvolvimento de personagens e cenas dramáticas que o Norton tinha escrito e dirigido, optando por um corte mais rápido e focado na ação. O ator ficou tão furioso com a tesourada que se recusou a fazer a turnê de divulgação do filme. A relação ficou tão tóxica que Kevin Feige soltou uma nota pública anos depois dizendo que a Marvel precisava de atores que trabalhassem em equipe, fechando a porta na cara do Norton para sempre. O visual do Hulk. E se a gente for falar de visual,
o design do Hulk também foi uma baita dor de cabeça e sofreu uma drástica mudança de tamanho. Se você lembrar do filme do Hulk de 2003, o monstro não tinha um tamanho fixo. Quanto mais raiva ele sentia, mais ele crescia, chegando a bater quase 5 metros de altura no final do filme. Para a versão de 2008, a Marvel cortou essa ideia pela raiz. Eles queriam algo mais realista e consistente. O Hulk do filme do Norton teve a altura cravada em cerca de 2,70 metros e ganhou um físico absurdo. A ideia era que ele tivesse 0% de gordura corporal, parecendo um fisiculturista mutante com os músculos saltando, além de um tom de verde bem mais escuro e sombrio. Foi só depois, quando Mark Ruffalo assumiu, que o personagem mudou de novo, ganhando mais massa e uma postura mais curvada de gorila, e as feições do próprio ator no CGI, abandonando de vez aquele visual de monstro de filme de terror. O Abominável realista e o líder. O vilão do filme, o Abominável, é um monstro assustador, mas o visual dele gerou uma briga nos bastidores de design. Nos quadrinhos, o Abominável tem um rosto mais reptiliano e orelhas gigantes e pontudas, parecendo barbatanas de peixe. O diretor queria usar esse visual clássico, mas a equipe de efeitos visuais argumentou que um monstro gigante com orelhas de elfo ia parecer engraçado demais e o público não ia levar a ameaça a sério. A solução foi transformar o Abominável em um pesadelo de horror corporal. Eles fizeram os ossos dele crescerem para fora da pele, rasgando os músculos, para mostrar que a transformação dele era muito mais dolorosa e imperfeita que a do Hulk. Além disso, o filme preparou o terreno para o líder, o cientista Samuel Sterns, que ajuda o Banner no filme. Ele tem a sua cabeça infectada com o sangue do Hulk lá no finalzinho, e a gente vê o crânio dele começando a inchar e pulsar. Ali nascia o líder, um dos maiores vilões do Hulk nas HQs. Os roteiros originais já planejavam que ele seria o vilão de O Incrível Hulk 2, controlando a mente de outros monstros. Mas, como o filme não fez o bilhão esperado e a treta com o Norton acabou com a franquia solo, o personagem ficou na geladeira do esquecimento da Marvel por quase nada menos que 16 anos, voltando só agora em Capitão América Admirável Mundo Novo. O Dr. Samson. Sabe o Dr. Leonard Samson, o novo namorado da Betty Ross? Pois é, se você lê quadrinhos, sabe que o doutor passa muito longe de ser um psiquiatra normal. Nas HQs, ele também é exposto à radiação gama, ganha uma super força absurda e ostenta um icônico cabelo verde, sendo um dos maiores aliados e às vezes inimigos do Hulk. E aqui vem a parte frustrante. No roteiro original que o próprio Edward Norton escreveu, o doutor ia ter um papel gigantesco. O Norton desenhou várias cenas onde o Samson e o Bruce Banner sentariam para ter conversas profundas e super tensas sobre a psique fragmentada do Hulk. O doutor ia ser a peça-chave para desvendar a mente do monstro. Ele não ia ser só aquele clichê de novo namorado, mas sim um parceiro médico tentando genuinamente curar o Banner. Mas qual foi o problema? A Marvel entrou em pânico. Eles acharam que, com tanto diálogo denso, o filme estava virando um drama psicológico lento e chato demais. A solução deles? A tesoura. Eles simplesmente cortaram quase 100% das falas do Ty Burrell na ilha de edição. O cara foi rebaixado a um figurante de luxo que só aparece para denunciar o Bruce pro exército e depois some completamente da história. O visual heróico e o famoso cabelo verde nunca viram a luz do dia, e um dos personagens mais fascinantes da mitologia do Hulk foi apagado da existência no MCU. O drama adulto. Uma das coisas que o diretor mais queria explorar era a tragédia do romance entre Bruce e Beth. Como Bruce não pode deixar os batimentos cardíacos passarem de 200 por minuto, ele literalmente não pode ter fortes emoções. A cena do motel, onde os dois têm finalmente ali um momento de intimidade após anos separados, foi bastante encurtada. Nas cenas deletadas, o diálogo era muito mais denso e pesado, mostrando o peso emocional e a frustração do Bruce por não conseguir ter uma relação física com a mulher que ama sem correr o risco de matar ela e se transformar no monstro. Eles mantiveram a piada do monitor cardíaco apitando quando o clima esquenta, mas cortaram o resto da sequência para acelerar o ritmo e ir direto para a próxima grande cena de ação com o exército. Mais uma vez, a visão melancólica e sombria que o Edward Norton tinha para o roteiro perdeu para a luta. Furo de roteiro. No final do filme, a gente tem aquela cena clássica do General Ross bebendo sozinho em um bar, quando o próprio Tony Stark entra e diz que eles estão montando uma equipe. Essa foi a primeira vez que personagens de diferentes franquias interagiram na tela, começando a ideia do universo compartilhado. Mas o que quase ninguém sabe é que essa cena foi gravada de última hora e na base do puro improviso.
O Robert Downey Jr. simplesmente apareceu no set por um dia, e ele e o William Hurt, o General Ross, improvisaram sem um roteiro fechado. A Marvel ainda não tinha um plano sólido para os Vingadores, eles só queriam gerar hype. O resultado desse improviso foi um furo enorme de roteiro. Pensa comigo, se o Tony Stark estava recrutando para os Vingadores, por que ele iria atrás do General Ross, o cara que odeia o Hulk e criou o Abominável? Essa cena não fazia sentido nenhum quando o filme dos Vingadores finalmente saiu em 2012. A treta foi tão grande que a Marvel teve que produzir um curta-metragem anos depois, chamado O Consultor, só para explicar essa cena. No curta, eles revelam que a SHIELD não queria o Abominável na equipe, então mandaram Tony Stark lá de propósito para irritar o General Ross e fazer ele recusar a oferta. E aí, o que você achou dessas ideias iniciais do filme Hulk? Me conta aqui nos comentários! E se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever, deixar o like aí para ajudar a gente e até a próxima!